Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez, reunidos, para poder então meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2018, celebramos então com toda a igreja a memória de dois grandes santos, São Timóteo e São Tito, eles que foram bispos e também discípulos de São Paulo. E convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para essa liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9, que vai nos narrar o seguinte: O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os dois a dois à sua frente a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa, contentardes uma cidade, e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando então a memória desses dois grandes santos, São Timóteo e São Tito, eles que foram bispos, nós então somos convidados pela liturgia a poder olhar para a nossa caminhada de santidade, para nosso seguimento, nosso discipulado de Jesus Cristo. E as leituras de hoje, elas vêm justamente de encontro com essa temática. De maneira especial no Evangelho nós temos então Jesus que ele vai então percebendo o tamanho da missão, a grandeza da missão que lhe fora confiada, de poder então anunciar o reino de Deus. E assim ele vai percebendo que se ele retesse tudo para si mesmo, para ele mesmo fazer, essa missão demoraria para ser então concluída. E o que ele faz? Primeiramente, ele então escolhe 12, a qual denominou como apóstolos. E mesmo assim, ele vai percebendo que é necessário contar com mais colaboradores na messe. E aí então, ele escolhe outros 72 discípulos e também os envia dois a dois, para lugares onde ele mesmo deveria ir. E aí mostra para nós, então, a responsabilidade desses discípulos, de ser sinal da presença, do amor, de ser sinal de Jesus Cristo na vida de todos aqueles a qual, então, eles se depararem. Só que Jesus, então, ele ressalta que é sempre importante rezar, pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E isso se faz totalmente atual nos dias de hoje. Quantas pessoas necessitadas de serem assistidas, pelos ministros ordenados, pelos religiosos, consagrados. Só que infelizmente não temos a quantidade necessária para poder então dar um atendimento a esses nossos irmãos. E aqui ainda falando na nossa região, aqui em São Paulo, nós ainda temos bastante vocação. Mas se nós então formos para o Nordeste, para o Norte, nós vamos então percebendo que ali há uma total escassez diante da necessidade de pessoas vocacionadas, de religiosas, de pessoas que assumam e vivam a missão. Não é à toa que vira e mexe a igreja, então, ela nos propõe campanhas para poder, então, ali recrutar pessoas que se disponham a assumir esse protagonismo, de ser, então,
missionário nessas regiões, muitas vezes abastadas, distantes, longínquas, onde então há um grande desafio para a evangelização acontecer. E aí então Jesus dá para nós a receita, o caminho para que nós possamos então ter vocações necessárias para a messe, a oração. E infelizmente nos dias de hoje pouco se reza pela vocação. A não ser no mês de agosto, o mês das vocações, aí então a igreja, ela propõe, mas e os demais meses do ano? Não se reza? Não se pede mais ao Senhor da messe pelos trabalhadores ou por trabalhadores? Então é preciso rezar sempre pedindo por vocações. E aí então Jesus, ele envia em missão, mas ele não envia de qualquer forma. Ele instrui, ele diz como deve ser essa missão. E aí nós ouvimos então no Evangelho que eles então serão enviados no meio de lobos, cordeiros no meio de lobos, mas que não devem temer porque Deus estará sempre com ele. O Espírito que guiou Jesus é o mesmo Espírito que age e guia, conduz a nossa vida. E Jesus também chama a atenção a outra coisa, a outro detalhe, que muitas vezes impede que a missão obtenha êxito, que é a questão então de nós ficarmos amarrados, atrelados às coisas materiais. E é por isso então que ele vai dizer, olha, não leveis bolsa, nem calçado, nem cajado, nem mochila. Não fique preocupado com isso. Simplesmente se abra a esse propósito, a essa missão. Confie, porque o nosso Deus é um Deus que provê o sustento necessário para todos os seus. E aí Jesus então vai dizendo, olha, na casa onde entrardes, dizei primeiro a paz esteja convosco, porque Cristo, ele é o príncipe da paz. E então essa paz, a qual esses discípulos são portadores, em nome de Jesus, eles então são convidados a fazer com que essa paz ela possa também habitar naqueles lares, naquela residência. E Jesus chama a atenção também, diz, não se preocupe se as pessoas vão te acolherem, se rejeitarem. Não é vocês, é a mim que rejeitam. Mas, se eles não acolherem essa paz, não quiserem essa paz, ela retornará para vós. Fiquem tranquilos. Não desanime, não parem diante do primeiro fracasso, das dificuldades, dos empecilhos da missão. Busque sempre seguir adiante. Porque se aqui atrás há alguém que não quer, lá na frente há muitas pessoas que podem vir a querer. Então o discípulo deve ser aquele perseverante também. Essa deve ser uma característica própria do discípulo do Senhor. Ser perseverante, não desanimar, não desistir. Embora há muitos momentos que os ventos são contrários. E aí então, finalizando, Jesus vai dizer, olha, não se preocupe, porque o trabalhador ele é digno do seu sustento, do seu salário. Permaneçam na casa que te acolherem. Ou seja, façam com que essa casa possa ser ali um local onde eu possa habitar e a minha presença possa também irradiar diante dos outros que porventura vierem ao vosso encontro. E assim, queridos amados irmãos, o reino de Deus vai acontecendo. E nos dias de hoje não é diferente. Tantas dificuldades, empecilhos, pessoas que fecham a porta na cara, pessoas que dizem não, pessoas de outras religiões. Essas ainda não são tão ruins porque pelo menos ainda nos acolhem, dialogam. Agora o ruim é aquele que não professa nenhum tipo de fé e simplesmente se fecha. Mas não podemos então ali desanimar, pelo contrário, é preciso ter coragem, ânimo, porque Deus, ele está conosco. Deus, ele então, no momento oportuno, vai poder estabelecer a morada no coração desse irmão, dessa irmã, que hoje, porventura, possa vir a então rejeitar o nome de Cristo e também aqueles a qual são enviados. A primeira leitura de hoje, então, nos narra na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ela então nos fala justamente dessa realidade. Paulo faz uma saudação especial a Timóteo e ele então vai dizer que sente saudades de Timóteo porque é um filho amado, estimado por ele, a qual com certeza aqui fica claro para nós que foi Paulo que evangelizou Timóteo.
Ele então que também herdou essa riqueza da fé dos seus pais, começando aí da sua avó, da avó de Timóteo, da mãe, que puderam então transmitir esse tesouro da fé para ele. E aí Paulo então encerra convidando a Timóteo a reavivar a chama do dom de Deus, a qual então ele mesmo recebeu por imposição das mãos de Paulo. E aqui mostra para nós então o rito importante, da ordenação, a imposição das mãos, que vem então desde os primórdios da igreja. Não é algo inventado pela igreja no dia de hoje, mas vem desde a igreja primitiva. A imposição das mãos, ela é fundamental para poder então ali transmitir, ou seja, uma missão específica, uma consagração às pessoas escolhidas, eleitas por Deus. E assim então o salmista de hoje nos convida a anunciar o Evangelho entre todas as nações, anunciar os feitos do Senhor. Então precisamos dar testemunho, proclamar com a nossa vida aquilo que o Senhor então opera na vida de cada um de nós. Essas maravilhas experienciadas não podem ficar presas somente para nós, mas deve também ser anunciado para que outros, através do nosso testemunho, da nossa experiência de Deus, também venham para poder somar, venham também buscar fazer essa mesma experiência com esse Deus de amor. E assim então, finalizando essa reflexão, vamos ouvir um pouquinho da história da vida de São Paulo, ou melhor dizendo, de São Tito e de São Timóteo. São Timóteo e São Tito foram discípulos de São Paulo, presidiram então as comunidades cristãs da ilha de Éfeso e de Creta. Ou seja, Timóteo foi então consagrado bispo de Éfeso, enquanto Tito, bispo de Creta. Do mesmo modo, a eles foram dirigidas 3 cartas de São Paulo. A festa de ambos é celebrada neste dia 26, o dia seguinte à festa da conversão de São Paulo apóstolo. São Timóteo nasceu então em Listra, filho de pai pagão e de mãe judia cristã. No Novo Testamento aparece como discípulo mais próximo a São Paulo, com quem realizou várias viagens. O apóstolo então o nomeou bispo de Éfeso, como dizia, e lhe escreveu 2 cartas para orientá-lo na direção de suas comunidades. Primeira e segunda carta a Timóteo. Algumas de suas relíquias repousam na Itália desde 1239, lá na Catedral de Termoli, procedentes de Constantinopla. São Tito aparece nas cartas de São Paulo, a quem acompanhou ao concílio de Jerusalém. Depois de pregar em várias cidades, São Paulo o consagrou bispo de Creta. Certa é essa doutrina e quero que a ensines com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é útil aos homens, recomendou São Paulo a Tito. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. E assim então, queridos amados irmãos, que possamos, através do testemunho desses grandes santos da igreja, crescer nessa nossa caminhada em busca da santidade, a qual o Senhor chama, convida a cada um de nós. Ele que também nos envia em missão. Hoje, muito mais do que 72, nós temos um número maior do que esse. Então é preciso fazer com que o reino de Deus seja divulgado, seja anunciado, e para isso o Senhor conta com cada um de nós, batizados e batizadas. Que Maria Santíssima também nos ajude nessa nossa caminhada, para que possamos viver e colocar em prática os ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos amados irmãos, e gostaria de agradecer a cada um de vocês que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que se inscreveu, muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, clique aqui embaixo em inscrever-se, não perca a oportunidade, me ajude a chegar à marca de 1000 inscritos, porque me deram então prazo até dia 20 de fevereiro de alcançar essa meta. E eu conto com a sua ajuda, a sua divulgação, para que possamos alcançar essa nossa meta e assim a evangelização continue a acontecer através desse nosso canal do YouTube. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Timóteo e São Tito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Espero por você.